Paz do Senhor Jesus. Abra, por favor, sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10. Não dá para dissecarmos todo o texto, mas vamos concluir a mensagem de ontem, nos baseando naquilo que mais importa sobre o tema e para o momento em que vivemos nesta terra como Igreja de Jesus, igreja que milita suas guerras. Hebreus capítulo 10, o versículo de número 5, eu vou selecionando e a gente vai lendo. O 5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 9, Jesus falando ainda: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Versículo de número 15, por favor. 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, porei no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente as inscreverei, acrescenta: de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. 19, por favor. Tendo, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, apenas expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ainda no capítulo 10, leiamos o versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia, aleluia. Tomai o vosso assento, queridos. Ao pastor Wilton,
A irmã Berenice, mais uma vez eu expresso minha gratidão pelo carinho, pela oportunidade concedida a mim. Minha gratidão ao pastor Amaro Antônio, irmã Maria Aparecida, e assim todos os obreiros que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor Jesus. Meu muito obrigado. Evangelista Sergiano, sua esposa, irmã Laodiceia, meu muito obrigado. Que Jesus guarde a vossa casa, o vosso lar, preservando o vosso chamado. O presbítero Oslair, a irmã Vanessa, também eu os agradeço, toda a Umadar, que Jesus os use, os guarde com muita graça e autoridade. O técnico do som, o técnico de áudio, meu muito obrigado, está me ajudando. Já é a terceira mensagem e a minha voz continua aí boa. Tem sonoplasta que dá lugar para Satanás, mas tem técnicos que dão lugar para Jesus. Meu muito obrigado mesmo pelo vosso profissionalismo. Rever os meus amigos Cláudio e Cláudia. Que o Senhor os preserve com muita graça, unção e guarde a vossa família. Irmãos, sobraram poucos livros. Quero agradecer a todos os irmãos que se esforçaram a adquirir o meu material. Eu ainda tenho 4, bem poucos, tá, gente? E estão com quase 50% de desconto. Eu estou com 3 temas da minha coleção que eu estou lançando no Antigo Testamento. Deus fala. Deus fala em Gênesis. São todos os capítulos do Gênesis comentados. Aqui você tem as doutrinas da criação, da queda e da família. Todos os capítulos do Gênesis explicados e no final de todos os capítulos apontando para Jesus. Como também no livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o livro da máxima manifestação de Deus no Antigo Testamento. É um livro no qual Deus mais se manifesta com poder e maravilhas. Da mesma forma, com todos os capítulos com sermões, explicações e aplicações. E Deus fala em Levítico, que é um dos livros mais desprezados do Antigo Testamento. É o livro do culto e da santidade. E um livro que eu escrevi voltado à liderança, princípios da liderança de Josué, inspiração e estratégia para o ministério e para a vida cristã. Nesse livro eu provo que para cada tempo Deus tem seus pastores. Pastores de ontem foram feitos para ontem, pastores de hoje foram feitos para hoje. Moisés liderava com cajado, Josué liderava com espada. Quando o povo sentia sede, Moisés orava para Deus mandar água. Josué mandou o povo cavar poço. Cada líder tem seu perfil e isso deve ser valorizado e buscado em Deus o preparo. Queridos irmãos, eu quero falar a vocês, subordinado ao tema, motivos para não desistir. Motivos para não desistir. Eu disse aos irmãos ontem que o propósito do autor aos Hebreus é escrever-lhes de tal forma, explicando o Antigo Testamento, para aqueles que queriam voltar às práticas antigas, o sistema antigo de culto, querendo se desfazer da nova aliança, não mais depender apenas da dispensação da graça, para continuarem na caminhada de fé. Alguns estavam desistindo devido às perseguições, estavam perdendo os seus bens. E esses
que estavam desistindo devido às perseguições. Pensavam que o único meio de não se desligarem de Deus era se conectando ao culto hebraico, ao sistema judaico levítico de aproximação de Deus, cujo autor já tinha demonstrado que Jesus já os tinha cumprido. Então ele argumenta sobre o ministério de Jesus, invalidando, mostrando a superioridade. Se Jesus é superior, logo a antiga aliança se torna inválida para a salvação da alma humana. Quando ele diz que Jesus é superior, é porque estavam comparando o sistema judaico e levítico, entrando em choque com toda a obra de Jesus realizada na cruz do Calvário. Então, para mostrar a superioridade e preciosidade da obra de Jesus, ele começa pela encarnação, passa pela glorificação, onde ele dá destaque no capítulo 12, mas sempre lembrando da glorificação de todas as coisas que se dará quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Então ele passa pela encarnação, quando ele fala do corpo de Jesus. Depois ele fala da ascensão, que é pela ação do Espírito, que a vontade de Deus, os princípios do reino nos são implantados, ou seja, são colocados dentro de nós. Depois, ele ainda no contexto da glorificação de Jesus, mostrando a superioridade da aliança e da obra de Jesus sobre Moisés, sobre Josué, sobre Arão, sobre os anjos. No capítulo 11, ele apresenta o que chamamos de galeria dos heróis da fé. E essa galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, é resumida num termo chamado nuvem. Os heróis da fé são uma nuvem de testemunhas. E quando os leitores ou qualquer um de nós estamos lendo Hebreus 11 e vemos a distância da fé daqueles homens para a nossa, o autor aos Hebreus pula para o capítulo 12. E ele inicia o capítulo 12 dizendo: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Recapitulando, para mostrar a superioridade de Jesus, ele fala que ele encarnou, que ele venceu o pecado, que ele venceu a morte, ele foi glorificado. E quando ele mostra que Jesus foi glorificado e está à direita do Pai, ele mostra que houveram muitos homens e mulheres que sofreram pela fé. Porque os leitores de Hebreus estão querendo desistir da fé. Então ele mostra uma galeria, uma nuvem de gente que foi cerrada ao meio, que morreu ao fio da espada, que enfrentou fornalhas, tudo para não negar a fé. E quando esses que estão lendo Hebreus pensam em se envergonhar porque não chegaram no nível de fé da galeria de heróis do capítulo 11, então ele diz: olhando para Jesus. Novamente o autor de Hebreus centraliza a fé dos irmãos na pessoa mais importante da Bíblia, Jesus de Nazaré. Dito isso, eu quero seguir então o propósito do escritor. Eu quero seguir o propósito do autor e denominar a minha mensagem de motivos para não desistir.
Então ele diz que a obra, o sacrifício de Jesus, um só, foi superior a todos os sacrifícios da antiga aliança. Mas para que esse sacrifício fosse real e suficiente, Jesus tomou a forma humana. O diabo venceu o ser humano. Então Jesus veio, venceu o diabo como um ser humano. O sacrifício oferecido não tinha a mesma natureza do ofensor. Então Jesus veio com a natureza humana, a natureza do ofensor, como homem, como ser humano, que sente fome, sente cansaço, sente dores e desejos, que em tudo foi tentado. Agora, Jesus vem também com a natureza do ofendido, porque os sacrifícios oferecidos não tinham a natureza do ofendido, por isso não satisfazia por completo o ofendido, que é Deus. Então ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma humana, sem pecado, na aparência de pecado, mas sem pecado. O que é a aparência de pecado? O cansaço, o homem de dores, as lágrimas, que tudo isso só entrou no mundo por causa do pecado. Então, ao encarnar, ele estava se identificando conosco, se identificando com os homens caídos, enfrentando as mesmas tentações que nós. Logo, como eu disse ontem, ele quis morrer, ele se entregou na morte. Mas isso só foi possível por causa do versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz. Agora o autor aos Hebreus recebe do Espírito Santo uma revelação. E ele escreve, inspirado pelo Espírito, uma oração que outros autores não registraram. Ele escreve uma oração cujo momento não sabemos qual, mas ele mostra que Jesus orou. E as palavras que Jesus disse foram: sacrifício e oferta não quiseste, antes, em vez disso, um corpo me preparaste, um corpo me formaste. Então eu disse: no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Imagine, por favor, volta para o teu lugar, trem. Imagine, por favor, o rolo do livro, como o era na antiga e na primeira aliança, no início do evangelho entre os homens, na história da igreja primitiva. Jesus conhece o rolo da palavra, mas em sua encarnação só tem o rolo do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus lia. Em algum momento, no corpo humano, ele fala com o Pai e diz: Pai, no rolo do teu livro, no Salmo 40, tem uma parte que é sobre mim. Davi foi inspirado pelo Espírito que está em mim, Pai, e disse que o meu corpo foi preparado, o meu corpo foi formado. Você entende, igreja, que Jesus lia o Antigo Testamento. Jesus valorizou as palavras da antiga aliança.
Ele tudo conhecia. E o principal motivo era que tudo apontava para ele. Não há sentido o Antigo Testamento sem Jesus. Lucas 24, 27. Para trazer de volta os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que ele começou por Moisés. Isto significa dizer que ele começou pelo Pentateuco, passou por todos os profetas, se cumprindo o que Pedro disse, que o Espírito de Cristo falava pelos profetas. E ele então mostrou aos dois discípulos do caminho de Emaús que as escrituras do Antigo Testamento apontava para ele. Paulo, se referindo ao Antigo Testamento, disse, 1 aos Coríntios 15, 4, que Jesus foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você já leu o Evangelho segundo escreveu Mateus, o que você mais lê Mateus dizer é, desde o seu nascimento, e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura ou profecia. Vocês já leram Jesus dizer, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também passará 3 dias no ventre da terra. Vocês ouviram Jesus dizer que Salomão foi visitado pela rainha de Sabá e sua sabedoria foi admirada. Então ele disse, eis aqui, quem é maior que Salomão. Vocês já leram em João 8, Jesus dizer aos seus inimigos, se fosseis filhos de Abraão, não me desprezariam. E eles disseram, por que tu dizes isso? E aí Jesus responde, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Disseram, tu não tens nem 30 anos. Como podes dizer que Abraão viu o seu dia? Jesus diz, é porque antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está deixando claro que o Antigo Testamento apontava para ele. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que quando ele encarnou, em algum momento ele orou dizendo, Pai, o Antigo Testamento já falava de mim. O que ele está dizendo aos crentes que querem voltar para o Antigo Testamento é, Jesus já existia antes das cerimônias da antiga aliança. O Antigo Testamento apontava para ele, a antiga aliança apontava para ele. Vocês estão querendo ir para a setinha, vocês estão querendo ir para o sinal, ele é o cumprimento, e vocês estão indo para a promessa. Então, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz, no rolo do teu livro está escrito a meu respeito. Agora olha a segunda oração que o autor diz que Jesus fez como motivo para os crentes não retrocederem. Vocês estão indo para o começo, quando Jesus é a plenitude. Vocês estão indo para o alfa, quando ele já é o ômega. Vocês estão indo para a promessa, quando ele já é o cumprimento. Agora, ele diz uma outra oração de Jesus, versículo 9. Aqui estou para fazer a tua vontade. Vocês ouviram ontem, quem estava aqui sabe, só que muitos não estavam. Por 3 vezes é dito, sua vontade, sua vontade, sua vontade.
O autor está dizendo: Jesus cumpriu a vontade do Pai ao encarnar. Jesus cumpriu a vontade do Pai ao derramar o sangue. Jesus cumpriu a vontade do Pai ao ser crucificado. E a aprovação do Pai, a obra do Filho foi ressuscitá-lo e elevá-lo, conforme Paulo diz em Filipenses 2, que ele foi obediente até a morte. Isto significa dizer que ele cumpriu a vontade do Pai, pelo que também, por causa disso, por ter cumprido toda a vontade do Pai, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome sobre todo o nome, para que diante desse nome se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O autor está dizendo que Jesus se entregou à vontade do Pai. Quando tratamos da vontade do Pai, falamos da vontade decretiva e da vontade prescritiva ou preceitual. A vontade decretiva é, por favor, olhe para minha mão. A vontade decretiva é: pecou, morreu, não há outro caminho. O salário do pecado é a morte. Existe a vontade preceptiva, preceitual, que é a vontade revelada, escrita, promulgada, anunciada na sua lei e na sua palavra. A vontade decretiva é isso aqui: ninguém altera, ninguém muda, ninguém tira, ninguém desfaz. Acabou. Ele revela se quiser e se não quiser, é decreto. E a vontade prescritiva, preceptiva, preceitual é a que está no mandamento, e todo mundo sabe: não adulterarás, não mentirás, não terás outros deuses, não tomarás o meu nome em vão. Se prepara, que coisa linda. Então Jesus, por 3 vezes, diz o autor aqui no capítulo 10: eu vim para fazer sua vontade. E qual é a vontade decretiva? O salário do pecado é a morte. Onde houver pecado, haverá morte. Onde houver pecado, haverá separação. Então, quando a ira justa do Pai vai ser decretada e lançada sobre toda a humanidade, o Filho que se deu como um para-raio, como um propiciatório, como a tampa da arca, se apresenta entre a terra e o céu. Então ele diz: lança sobre mim. Por isso Isaías 53 diz que ele foi moído. Por que moído? Porque todo o peso do pecado daqueles que pecaram antes dele, crendo nele, porque todo o peso dos que pecaram enquanto andaram com ele, e todo o peso do pecado dos que ainda iam de crer nele, foi lançado sobre ele, como uma esponja assumindo toda a água de uma represa. Ele assimilou todos os nossos pecados, porque a vontade decretiva do Pai é: onde houver pecado, a morte. Então ele assume o nosso pecado, e porque assumiu o nosso pecado, ele assumiu a maldição do pecado, ele assumiu a culpa do pecado, ele assumiu a morte como efeito do pecado. A diferença é que se fosse eu ou você pagando o preço pelo nosso pecado, mortos continuaríamos, sepultados continuaríamos, mas como ele é santo, como ele é perfeito,
como Ele é justo, a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia Ele quebrou as cadeias da morte. E a sua ressurreição é a prova de que tanto o poder do pecado, do mundo e do diabo já foram vencidos. Por isso Ele disse: eu estou aqui para fazer a sua vontade. Eu estou dizendo, eu estou respeitando a visão do autor, gente, fica comigo. No capítulo 12 ele diz assim: vocês nem sangraram lutando contra o pecado e já querem desistir. Ele está dizendo que Jesus sofreu tudo isso só para cumprir a vontade decretiva do Pai. Onde houver pecado, há morte. Mas Ele também cumpriu a vontade preceitual e a vontade preceptiva, a vontade descritiva, a vontade dos preceitos do Pai. Ele também cumpriu. Ninguém cumpriu a lei. Ninguém viveu em santidade, só Ele. Só Ele cumpriu toda a lei. Só assim, quem cumprisse toda a lei poderia vencer a morte. Só quem cumprisse toda a lei, porque o Pai decretou, poderia vencer o diabo. O diabo venceu a todos. O pecado contaminou a todos, mas ele não. Aí você diz: mas pastor, ele não, por quê? Se ele também era homem. A questão é que ele não é um homem que se tornou Deus. Ele é Deus que se fez homem. Se eu posso dizer, não há homem que possa destruir o pecado, eu também posso dizer sobre ele, não há pecado que possa destruir a divindade. E Jesus veio como homem, sendo Deus. Nenhum homem pode se tornar Deus, só sendo Deus para se tornar. E onde é que está a prova de que o pecado não o venceu? Está lá em Marcos 1. Enquanto ele está pregando, o demônio diz: ó Filho do Altíssimo Santo. Está lá em Marcos 5. Ó Santo, porque vieste nos atormentar? Demônios confessaram que ele é santo. A rede esgoto de televisão, através do Porta dos Fundos, já quis colocar Jesus se apaixonando por Maria Madalena. É a prova de que a mídia brasileira é pior que demônio, porque os próprios demônios disseram: ele é santo. Um ateu de net disse esses dias que Jesus é fruto de adultério, porque Maria adulterou com o Espírito Santo. Então, deixa o ateu de net para cá, embora ouvir quem andou com ele 3 anos. Pedro, o que você tem para dizer dele? Ele é o Cordeiro Santo, sem mácula, imaculado, sem mancha. João, o que você tem para dizer dele? Ele é luz e nele não há treva alguma. O Código da Vinci quis apresentar sujeira e injustiça em Jesus. Deixa esse livrinho de lado. Bora perguntar para aqueles seres que cantaram quando ele nasceu, que auxiliaram ele na tentação e o confortaram no Getsemane, e pregaram quando ele foi assunto aos céus, e também pregaram quando ele ressuscitou. Bora perguntar para eles: o que é Jesus? Aí os serafins em Isaías 6 diz: ele é santo, santo, santo. Aí quando você chega em Apocalipse 4, os querubins dizem: ele é santo, santo. Mas eu não vou
vou perguntar só para os demônios, não vou perguntar só aos apóstolos, não vou perguntar só aos anjos, eu vou perguntar para a igreja: ele é? O autor está falando da oração dele. Olha a outra oração dele, versículo 9: remove o primeiro para estabelecer o segundo. É Jesus orando: Pai, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Não tinha outro lugar para esse povo passar, não? Pois é, mas podia passar lá atrás, né? Fica em pé, igreja. Oh, meu Deus do céu. Ora, igreja, ora, para nada quebrar o nosso culto, a pregação, a atenção que a gente precisa dar para a palavra. Jesus, nós anulamos toda força maligna que quer atrapalhar o desenvolvimento da pregação da sua palavra. Toda enfermidade, todo laço de morte, todo propósito satânico para desligar o seu povo da palavra de que Jesus salva, de que Jesus é santo, nós repreendemos. Que haja habilidade, que haja cura, que haja tratamento correto, que seja impedida agora as cadeias que querem atrapalhar o bom desenvolvimento do culto. Os crentes que se liguem em Deus. Devolve a nossa ousadia, Jesus. Devolve a nossa ousadia, Jesus. Devolve a nossa ousadia, Jesus. De simplesmente orar e dizer: receba a cura. De simplesmente orar e dizer: receba a paz. Então, em nome de Jesus, nós invocamos ao Senhor, ao Espírito Santo. Traz-nos de volta a sensibilidade que nos conecta ao céu. Traz-nos de volta a fome completa pelas coisas do reino. A igreja pode glorificar o Senhor. Repreendemos agora, em nome de Jesus, traz vida sobre esse ambiente. Em nome de Jesus, traz cura sobre esse ambiente. Em nome de Jesus, traz paz sobre esse ambiente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olhe para mim. Remove o primeiro e estabelece o novo. É Jesus orando. Me ajuda, é Jesus? O povo está querendo voltar para o primeiro. O povo está querendo voltar para o antigo. Mas o autor diz que Jesus orou dizendo: remove o primeiro. Aleluia. E estabelece o segundo. O povo quer voltar para a antiga. Aí Jesus diz: remove a antiga e estabelece a nova. Senta, irmão. Olhando para cá. Olha bem. Vocês oraram, pediram o tema, Deus deu o tema. Então eu estou pregando no tema. Eles querem voltar para a antiga. Mas o autor está dizendo que ao encarnar e ao viver entre nós, Jesus orou: remove o antigo
estabelece o novo. Logo ele está dizendo: se vocês retrocederem, vocês estarão desfazendo da oração dele. Olhe isso, igreja, por favor. Na antiga, as pessoas vinham para conhecer Deus. Na nova, é a igreja que vai para apresentar Deus para quem não conhece Deus. Na antiga, a aliança era externa. Na tábua da lei, o símbolo da aliança interna era demonstrado com uma aliança externa nas tábuas da lei. É antiga. Vou dar mais exemplos. O símbolo da aliança de Deus com Adão, árvore. Símbolo da aliança de Deus com Abraão, Isaque, Jacó e descendentes. Um corte no prepúcio. Circuncisão. O símbolo da aliança de Deus com Davi e Salomão. Trono. Templo. Agora, olha que coisa linda. Ele orou e disse: ó Pai, estabelece o novo. Remove o antigo. Porque no antigo é tudo externo. Aí ele pega o cálice. Ele pega o pão e diz: este é o sangue da nova aliança. O que tem, pastor? Tomai e comei, porque agora a aliança é por... Vou dar mais um texto para quem está ligado. Remove a antiga e estabelece a nova. Olha o versículo 15, o Espírito Santo cooperando com a nova aliança. E isso o Espírito Santo dá testemunho. Naqueles dias eu vou colocar minha lei, a minha palavra no seu... Porque na antiga a regra era: o que importa é a aparência. Mas na nova a regra é: eu não exijo primeiro o que é externo, eu gero primeiro a transformação aí dentro. Alguém está entendendo essa palavra? Eu estou pregando a pentecostais. Na antiga aliança, o pai dizia: vai Espírito, permita-me conjecturar. O pai dizia: vai Espírito, e o Espírito vinha sobre rei, profeta, sacerdote, juízes, antiga aliança, um povão desse dizendo: enche nós. Pode não. Enche quem? O rei, o sacerdote, o juiz e o profeta. Aí vem Jesus e diz: pai, eu já encarnei. Pai, eu já desci. Remove a velha e traz a nova. O pai diz: está selado, está fechado, está concordado. Aí Jesus diz: eu irei e rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Para rei não vos dará, para profeta não vos dará o outro Consolador. Mas ele vai ficar aqui? Não, é a nova. Ele vai habitar aqui dentro.
E aí, irmão, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos. Eu vou apontar para as arquibancadas e tribunas. Estavam todos. Eu vou apontar para a nave. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, quando menos esperavam, de repente veio do céu um som. Veio do céu um barulho. Barulho de quê, pastor? Está no texto. De vento ou seja, vento que ninguém segura, vento que ninguém para, vento que qualquer barreira lhe derruba, vento que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas sente a sua presença. Veio um som como de um vento que ninguém impede, veemente, impetuoso, que encheu reis, não, profeta, não, sacerdote, não, juízes, não, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas. Olha a nova aliança, olha a nova aliança. Como que é de fogo, que repousava sobre cada um deles. Agora, e todos, homens, todos, mulheres, todos, crianças, todos, adolescentes, todos, jovens, todos, anciãos, todos, ricos, todos, pobres, todos foram cheios do Espírito. Ele orou. Ah, como é bom pregar para os pentecostais clássicos. Ele orou. Por isso que você não pode desistir. Você está debaixo de uma aliança superior. Corpo me formaste, corpo me formaste, corpo me formaste. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Preparaste, habilitastes um corpo para mim. Por quê? Porque não tinha. Isso aqui é de criatura. Se um corpo teve que ser preparado, é porque antes ele não tinha esse corpo humano. Pastor, então como que era antes? Está lá em João 1, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Oh, aleluia. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele, onde Ele estava? Ele estava lá no Gênesis. Haja, 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 haja. De repente Ele está aqui, ó. Os homens quiseram ser reis, os reis quiseram ser imperadores, os imperadores quiseram ser deuses. Ele, sendo Deus, se fez neném. Corpo me
preparaste. E que corpo era esse, irmão? Que corpo era aquele? Que corpo era aquele? Olhe para as minhas mãos, olhe para esse microfone. Eu vou colocar aqui só o atributo de divindade, que são atributos incomunicáveis. Onisciência, sabe tudo. Onipotência, pode tudo. Onipresença, está em todo lugar. E o que é o corpo? Para que é o corpo? Para isso aqui, ó. Onisciência, onipresença, onipotência. E o que é o corpo? Para isso aqui, ó. Só para ocultar, não acabar. Ocultar, não anular. Ocultar. Quando ele queria demonstrar um pouquinho, eu sei o que vocês estão pensando. Quando ele queria demonstrar um pouquinho, ele vinha quebrando as leis da natureza, ao ponto dos camaradas perguntarem: quem é esse? Porque o corpo só ocultava. Que corpo era esse? Qualquer corpo que tocasse no leproso. Ai, 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 socorro, coçando. E a pessoa ficava leprosa. Mas aquele corpo preparado tocava os leprosos e eles eram curados. Que corpo é esse? Tu já tentou? Tu já tentou andar na água? Já. Tu já tentou? Vou imitar Jesus. Tipo, afundou. E ele vem andando. Ele veio andando. Aí os discípulos disseram: é um fantasma? Ele disse: não, eu sou. Que corpo é esse que estava dormindo no barco? Corpo me preparaste. O corpo que estava dormindo de cansaço. Aí todo mundo olhou e disse: tadinho, o corpinho tá cansado. O corpinho do bichinho pregou demais, ó, bichinho, deixa ele mimir. E o vento tá soprando e o barco tá balançando. Tadinho, o bichinho, o corpinho magrinho, rei, tá lá cansado e o vento tá soprando e o barco tá balançando. De repente os discípulos: não dá, cara, tem que acordar o homem. Senhor, socorre! Aí aquele corpo cansado, aquela boca de quem sabe saiu baba, aquela garganta que quem sabe roncou, desse mesmo corpo, dessa mesma garganta, mar. Vento, o mar e o vento. Eu conheço essa voz. Que no Getsemane suava sangue de tanta dor, de tanta angústia. Tadinho, corpinho, suor, gota de sangue, angústia, depressão, ansiedade, cansado, triste. De repente chegam os soldados: cadê Jesus? Viemos prender Jesus. Cadê Jesus? Aí os discípulos na frente: ninguém vai tocar em Jesus não. Aí Pedrão pega a espada: quer ver Jesus? Tome! Aí arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus puxa todo mundo para trás. Calma. Suado, gotas de sangue. Aí ele se apresenta e alguém diz: Jesus era tão comum que o cara não reconheceu ele. Quem é Jesus? Aí daquele corpo que acabou de suar sangue, abre a boca e diz: eu sou. Lembra? Todos os soldados recuaram e... que corpo é esse? Corpo me preparaste. Que corpo é este? Que corpo é este? Que quando foi crucificado,
foi o último a morrer. Que corpo foi aquele que até num dado momento o centurião dizia: é um homem comum, é um homem qualquer. Deixa eu acelerar a morte dele, porque todo mundo já morreu e ele não morre. Fere o seu lado, e dali saiu sangue e água. E o centurião teve que dizer: verdadeiramente esse homem é justo. E a Bíblia diz que ele dá o último brado. Está pago, está consumado. Fizeram uma reunião. Quando colocaram o corpo na sepultura, antes de colocar, fizeram a reunião. É o seguinte: não coloca o corpo me formaste, não coloca o corpo sem pedra, e não coloca o corpo sem soldado. Por quê? Se ele vivo já deu trabalho para nós, imagine esse homem voltando de lá. Aí eles disseram, está lá em Mateus 27, a partir do versículo 50. Pegaram uma grande pedra, rolaram e fecharam a porta. Soldado, aqui, hein? Tá bom, deixa comigo. O outro soldado, aqui, hein? Deixa comigo. Tudo bem. Sexta, sábado, aleluia! Quando chegou o terceiro dia, Mateus 28, e no terceiro dia, bem de madrugada, houve um terremoto. Tudo começou a tremer. Quando tudo começou a tremer, a pedra que foi colocada, porque colocaram com medo do corpo, foi removida. O anjo veio e se assenta em cima da pedra. Aí o outro anjo se assenta na cabeceira da pedra. E lá a porta está aberta. E lá vem as mulheres preocupadas com: corpo me preparaste, e agora? Quem vai remover a pedra? Como é que a gente vai perfumar o corpo? A gente não vai conseguir pegar o corpo. Quem vai tirar a pedra para a gente perfumar o corpo? E a Bíblia diz: chegando lá, a pedra já estava removida. E elas viram os anjos. Quando elas viram os anjos, perguntaram: cadê o corpo? Aí o anjo: que corpo? O corpo do meu mestre. Aí o outro anjo mais ousado pergunta: por que procura o vivo entre os mortos? Hoje é o terceiro dia, ele não está aqui, ele já é. Como é que a gente sabe que ele já ressuscitou? Olha os soldados desmaiados aí. E agora? Cadê o corpo que o Pai preparou? E agora? Cadê o corpo? Roubaram o corpo, levaram o corpo. E Maria Madalena está desesperada. Levaram o corpo. De repente ele vem e diz assim: Maria? Ela diz: eu conheço essa. Quando ela vai tocar, ele diz: não me toca. A primícia do corpo é para quem formou o corpo. Eu preciso me apresentar para o meu Pai. Olha agora, como é bom ver tu chorando enquanto eu falo de Jesus. Aí ele disse assim, ó: vai falar para os meus irmãos que eu estou vivo. Aí lá vão elas, e chegam batendo na porta. Abre aqui, abre a porta.
Aí abriram a porta. Entra. Por que vocês estão felizes assim? Porque ele vive. É ele, tá com a marca aqui e tá com a marca aqui. Aí alguém correu, disse: Tomé, volta para a igreja, Tomé, ele tá vivo. Tomé disse: eu não volto para a igreja, eu só volto se eu tocar. Ah, Tomé, a gente tá falando, Tomé, ele tá vivo, Tomé, eu só volto se eu tocar. 7 dias depois, chega Tomé. Quando Tomé chega, cadê ele? E as mulheres disseram: ele tá vivo, que eu vi. Aí os discípulos do caminho de Emaús: sim, ele tá vivo, que eu vi. Tá tudo trancado. E os crentes lá com medo dos romanos e dos judeus também, tudo trancado. Quando tá todo mundo trancado, discutindo ressurreição, no meio deles aparece Jesus. Paz seja convosco. Que corpo é esse que estava tudo trancado? Pergunta pra mim, jovem de camisa, que cor é isso aí? Vermelho, vinho, bora. Que corpo é esse? Ficou horrível. 1, 2, 3. Deixa que eu respondo perguntando. Estava tudo trancado. Ele aparece no meio. A primeira pessoa para quem ele olha é o Tom. Que Tomé tocou, a Bíblia só diz que Tomé caiu de joelho e disse: Deus meu, Rei meu, Deus meu, Rei meu. Eu vou te mostrar que Jesus falou desse congresso. Ele olhou para Tomé e disse: só porque viu, creu. Bem-aventurado quem nunca me viu, mas creu. Bem-aventurado quem nunca me viu, mas creu. Que corpo é esse? Cláudio, se estava tudo trancado, ele apareceu com tudo trancado, é a senha para nós de que a pedra não foi removida para ele sair. Se ele não precisa que abra a porta para ele entrar, quem disse que ele precisa que tire pedra para ele sair? Porque o corpo da ressurreição não é o mesmo crucificado. Por isso ele disse: corpo me preparaste. Não é mais aquele corpinho desfigurado, não é aquele mais corpo com carinha de coitadinho que está lá no altar daquela seita chamada católica romana. Não. Ele já ressuscitou diferente. Por isso que os discípulos não conheciam ele. A pedra não foi arrancada para ele sair, a pedra foi arrancada para Pedro entrar e dizer: não está aqui mesmo não. A pedra foi arrancada para João entrar e dizer: não está aqui mesmo não. A pedra foi arrancada para Maria Madalena entrar e dizer: está vivo. Ele venceu.
bigode branco. Viram que ele não está lá. Que corpo é esse? Que corpo é esse? Peraí, pastor. Apareceu ali do nada assim? É. Assim apareceu. Sem abrir porta. Ah, então é espírito. É espírito? É um espírito. Se apareceu assim? Pois é. A questão é que quando pensaram que era um espírito, ele disse: o que tem para comer? Que corpo é esse? Aí disseram: tem peixe, tem mel. Ele disse: traz os dois. Aí ele estava aqui. Ah, ele está comendo. Foi a gente que não viu ele entrar. Ele entrou devagarzinho assim. E de repente, quando a gente desligou, ele apareceu no meio. Tará! Então, ele está comendo. É um corpo igual ao nosso, né? Aí quando alguém fala, né? Ele... E os discípulos: que corpo é esse? Aí ele diz: venham para Betânia. Aí foi todo mundo para Betânia. Aí ele: fiquem em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos: amém, amém. Aí ele: orem até receber, amém. De repente ele começou a flutuar. Os discípulos olham um para o outro: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ele pregando: o Espírito vai descer. E vocês vão ser minhas testemunhas. Subiu. E os discípulos: e agora? Está lá em Atos 1. E agora? E agora? Ele está nos deixando. Enquanto os discípulos estão olhando aquele corpo subir. Enquanto ele sobe, desce 2 anjos. Vestidos de branco. E os discípulos olhando. Aí os anjos: varões galileus, por que estáis olhando assim para cima? É que ele está subindo e a gente está ficando. Olha lá, está indo embora. Aí os anjos: fiquem tranquilos. Da mesma forma, com o mesmo corpo que o viste subir entre as nuvens, ele também um dia vai. Aleluia! Meu coração está aquecido e meu corpo está arrepiado. Então se prepara para dar um glória lindo. E ele subiu com aquele corpo. Aí você pergunta: e como é que está agora? Quando Pedro prega em Atos 2, Pedro diz que seu corpo está retido no céu, até que chegue o tempo do refrigério de todas as coisas. Eu vou encerrar, vou fechar a Bíblia. Até que chegue o tempo do refrigério e restauração de todas as coisas. Aí quando você lê Atos 7, já falei Atos 2, que ele está retido no céu. Quando você vê Atos 7, Estevão diz que veja os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus para me receber. Ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Falta um momento que ele vai se levantar do trono. Um momento que ele vai levantar do trono. E o momento último que ele se levantará do trono
é quando chegar o dia do amigo do noivo que está com a noiva. Aí ele vai falar para o amigo dele que está com a noiva: é agora. É o nosso momento. Aí eu vou ler 1 João capítulo 3, versículo 2. Filhinhos, somos filhos de Deus, e não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Filipenses 3:21, Paulo disse que a glória que está no corpo dele será a mesma glória que estará no nosso. Quando ele se levantar, 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá no céu com alarido. Pastor, alarido é tecladista? Bate dó, bate dó, dó. Bate para bater, grave, lá, ré, fá, sol, dó. Não dá para cantar. Baterista, toca um reggae. Reggae. Tenta um forrozinho fora do reggae, tecladista. Toca um guarânia, guitarrista. Parou, tá tudo bagunçado. O que é isso? Parou, tudo bagunçado, não dá pra cantar. Não tem conexão. É alarido, som que ninguém entende. Um barulho, barulheira. Por quê? A Nova Jerusalém tá descendo. E os ímpios, que barulho é esse? Que eu não estou entendendo nada. Alarido é barulho que assusta, pois ninguém entende nada. Só que vai ter também. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4,16, alarido, voz de arcanjo. O que é voz de arcanjo? Algum tipo de voz de autoridade de Miguel, chamando os judeus para um despertamento messiânico, quem sabe? Eles sentirão que o Messias que eles desprezaram está chegando, pois está acontecendo um movimento messiânico. Judeus acreditando que Cristo de fato é o Messias. Um tipo de sensibilidade. O protetor dos judeus, Miguel, como profetizou Daniel. Um tipo de som que os despertará. Escatólogos divergem. Mas tem um som que ninguém duvida, tem um som que ninguém debate, tem um som que ninguém diverge. Mid, pós, pré, tem suas diferenças, mas nesse som não há divergência. Alarido, ninguém sabe o que é, tudo bem. Voz de arcanjo, a gente vai debatendo aí até o dia que ele voltar. Mas tem um terceiro som que Paulo diz que vai tocar. O que, pastor? Trombeta de Deus. Trombeta de quem?
Olha só, vou fazer só pergunta. Olha o que é uma igreja bíblica. Eu só vou perguntar. Olha que coisa bonitinha. Eu só vou perguntar. Trombeta de quem? A igreja é de quem? E o espírito que habita na igreja é de quem? Então quando a trombeta tocar, o Espírito Santo vai dizer: conhece o som? Conhece o som? Os crentes vão dizer: eu conheço esse som. Alguém vai dizer: é Cláudio, Cláudio, que você está escutando. Aí o crente vai dizer: não, você não está escutando. Eu conheço esse som. E de repente, irmão, do nada, rapidamente o corpo é... E as sepulturas começam a se mover. Por quê? Porque no toque da trombeta, pó a pó, molécula com molécula, célula com célula, osso com osso, vai tudo organizar, vai tudo se juntar. Quando o morto tiver ressuscitado e os crentes transformados, aí a Bíblia diz que na mesma hora subiremos juntos, subiremos juntos, subiremos juntos, subiremos juntos. Juntinho. Repara, subiu todo mundo junto. Se ele formou Adão do pó, ele vai ressuscitar todos os mortos, independente do estado que tiver o corpo. Quem está me ouvindo? Eu. Todo dia que eu sinto saudade do meu pai, eu ouço Oséias de Paula todo dia. Aí eu começo a ouvir da saudade do meu pai e da minha avó. Aí o que me consola é a escatologia. Enquanto a morte é a grande separadora, Jesus une. Meu pai vai subir com o corpo. Minha avózinha vai subir. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu irmão, sua irmã, seu pastor, lembra? Tudo subindo. Eu quero ver meu pai, eu quero. Eu quero ver vovó, eu quero. Eu quero ver Abraão, eu quero. Eu quero ver Davi, chamar Davi e botar para tocar com esses caras aqui. Davi, tu tá humilde? Que esse é o lugar de humildade, né, Eliseu? Então tá bom, porque tu pode mandar os músicos aí que tu ensinou lá para tocar no templo, que a Bíblia diz que você criava instrumentos, tu é o cara mesmo. Aí Davi vai dizer: chama Asaf também, aí vem Asaf. Chama Gedutum também, aí vem Gedutum. Chama os filhos de Coré, aí vem os filhos de Coré. Aí os caras começam a tocar, tá com uma coisa bonita, tá? Vai ser lindo, irmão, vai ser lindo. Os músicos conversando sobre musicalidade. Que coisa linda, que coisa linda. Tá lindo, menos agora. Imagina, irmão, os músicos conversando. Os músicos que lê a Bíblia, tá? Músico que não lê a Bíblia tá voando enquanto eu tô falando isso aqui. Os músicos, os compositores que leem Bíblia. Imagina o Cláudio dizendo: olha, eu me inspirei em muitos salmos que vocês compuseram, porque salmos são canções. Os músicos dizendo: olha, eu estudava as canções, os salmos, tal. Que coisa linda, maravilhosa. Os caras estão encantados, aquela alegria no céu. Imagina, irmão, os músicos vendo esse tipo de gente. Eu quero ver Paulo, quero ver Paulo, quero ver Paulo. Diz: eu escrevi um livro sobre tu, rapaz. Tu é o cara, tu é top demais, Paulo, bora fazer um debate. Tu debatia na sinagoga, Paulo, todo sábado. Eu quero debater. Sila Malafaia, me ajuda aqui, bora fazer um debate. E ali, irmão, imagine os santos, os teólogos conversando, tirando dúvidas, sabe? Os calvinistas pensando que estava certo em tudo, os arminianos pensando que estava certo em tudo, os metodistas, os luteranos, e a gente ali dizendo: não há mais dúvida. A gente em comunhão, rindo, se alegrando um com o outro, por causa das nossas pesquisas. Eu vou perguntar, eu já fechei a Bíblia, já desliguei o esboço, e eu quero resposta. Não me estressa não, que eu também estou cansado. Vai ser maravilhoso ou não vai? Ver Abraão, ver Davi, ver Paulo. Se eu perguntar aqui quem tu quer ver, tu tem alguém que quer ver. Tem umas irmãs que eu já vi um meme: chegar no céu, quero conversar com Eva.
Conversa mesmo. Aí Eva vai dizer assim: rapaz, tão pecadora quanto eu é você. A mesma graça que me alcançou, alcançou você. Ah, eu acho que não precisa. Não vai precisar esse negócio lá, não. Eu estou conjecturando, eu estou imaginando. Eu posso imaginar. Me deixe imaginar, pelo amor de Deus, que o céu da Bíblia não é chato. Um monte de alminha andando para lá e para cá. Não, não, não. O céu não é chato. Vai ser maravilhoso ver todo mundo, ver todo mundo. Ah. Mas tem um. O que há de vir, virá. E não. Por que eu citei todos esses? Porque todos esses pecaram. Imagine como será ver a face de quem nunca pecou. E eu encerro agora. Quando você estiver olhando para Ele e admirando a glória dEle, porque nele, não se assuste, porque no corpo dEle está a plenitude do Pai e do Espírito. Tu não está imaginando que tu vai ver 3 deuses não, né? 1, 2, 3, não. Na plenitude vai estar Ele, a plenitude do Pai nele, a plenitude do Espírito nele, toda a perfeição nele. E enquanto você está admirando aquela perfeição, olhe para o seu corpo, porque seu corpo estará também glorificado. E não mais pecado, não mais enfermidade, não mais angústia. Por causa das dores desta vida, viveremos para sempre com o Senhor. Eu preguei essa mensagem para lhe dizer: não desista. Não desista. Não desista. Fica em pé. Não desista. Cláudio, pode cantar. Eu cuido de ti. Porque tem um monte de gente aqui querendo desistir. Umas moças querendo desistir. O que cantar? Viva, vida. Só não canta morte. Canta vida. Porque eles não vão desistir. Glória. Esse aqui tá bom. Manda soltar, Cláudio. Glória. É um vida aí, ó. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Está vivo. Não é para desistir. Vivo ele sempre está. Ao Cordeiro que venceu, o leão da tribo de Judá, que morreu, mas ressuscitou. Clare agora que Cristo vivo está. Quer saber mais? A morte não pôde o deter. Pode não. O Filho do Altíssimo Deus Jeová se prostre em toda a terra e proclame o quê? Que Cristo ressuscitou e vivo está. Bora cantar uma nova.
mas Ele está com cinto de ouro e pés reluzentes a brilhar. O seu rosto é como um sol, onde ninguém pode contemplar. Os seus olhos são chamas de fogo, onde ninguém pode escapar. Sentado à destra do Pai, com poder e glória a reinar. Declarem, adorem, que Cristo vive está. Aquele que é o Senhor de toda a terra e de todo o universo, aquele que dividiu a história entre o antes e o depois dele, aquele que o Pai concedeu o poder e pôs o seu nome acima de todos os nomes. Jesus maravilhoso, Jesus conselheiro, Jesus Deus forte, Jesus Pai da eternidade e príncipe da paz, o que morreu, ressuscitou e hoje existia o Verbo. Ele é o Rei eterno. Glória ao Cristo que vive para sempre. Aleluia ao Rei que reina eternamente. Que reina eternamente. Não é para desistir. Eu quero orar por você que desistiu, mas não quer viver mais no estado de desistência. Quer abraçar de novo o seu chamado. Você acredita que a glória da última casa será maior que a primeira? Cadê a primeira pessoa que se afastou e vai voltar para Jesus agora? Desça da arquibancada, saia da nave da igreja, mesmo se tiver com uniforme. Eu quero orar por você agora. Por você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer recebê-lo como um único e suficiente Salvador.
corre aqui. Eu quero orar por você aqui na frente agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vem para Jesus, moça. Vem para Jesus, rapaz. Jesus salvou ontem à noite. Jesus salvou hoje à tarde. E a gente espera que Jesus salve agora à noite. Quando você sente medo, Cadê a primeira pessoa para papai? teu lado eu estou. Vem pra Jesus. Vem para Jesus. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça. Na live, você que está nos assistindo, Eu posso, entrega a sua vida para Jesus agora. que eu sei o tempo certo. Confessa Cristo como seu único Senhor e Salvador. Pra te entregar. Esse tempo. Cadê a primeira pessoa para papai? Vem cá, Necessário vem cá. Vem com ele, vem com ele. amadurecer. Tá vindo a primeira vida para Jesus. E depois tem novidade. Cadê a pra segunda? você. Vem, moça. Vem, rapaz. Vem, casal. Eu cuido de ti. Vem, moça. Vem, rapaz. Vem, Senhor. Eu cuido de ti. Vem, tá vindo, tá vindo. Em mim. Comece a sorrir. Salva Jesus. O que eu tenho é bem melhor. Traz de volta Jesus. Pois só eu sei. Só Olha eu as almas sei chegando. do amanhã. Então recebe. A moça aqui, ó. Alguém com ela. Isso. Pois da tua vida. Eu cuido de ti. Vem pra papai. Vem pra papai. Cuido de ti. Volta pra papai. Toca Jesus onde a gente não toca. Sai em mim. Entra Jesus onde a gente não entra. Tá vindo mais vidas aqui pra papai. Eu Canta, igreja. cuido de ti. Sara, Jesus. Até agora 2 pessoas confessaram Jesus na live. Se quer se entregar para Cristo, confessa aí que tem alguém para orar por você. E tá vindo mais lá do corredor. Alguém pode dar glória a Deus? Chora, se humilha, confessa. Entrega a sua vida para Jesus. Confessa Cristo como seu único Senhor e Salvador. Sempre haverá uma igreja perto de você. Onde você estiver dirigindo, para agora. Abaixa a tua cabeça. Confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador. Volta para papai. Tá no hospital, onde estiver, tá na parada de ônibus, tá no ônibus, tá na van. Volta para ele. Tá tentando tirar a própria vida. Em nome de Jesus eu repreendo esse desejo suicida. Seja sarado, seja curado. Volta para Jesus, família. Volta para Jesus, papai. Volta para Jesus, mamãe. Volta para Jesus, filho. Volta para papai. 4 vidas na live. 5 vidas na live. Em tua casa, o teu poder, quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar Ainda tem gente para vir, vem. perto de Se ti. creres com teu coração e confessares com a tua boca que o Cristo ressuscitou
ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Mais uma vida para papai aqui. Abre a boca e canta. Mais perto quero estar. Oh, meu 9 vidas na live, quem pode dar glória a Deus? Traz! Lembra desses hinos que vocês cantavam? Tá com saudade de papai? Olha as vidas chegando, olha as almas chegando. O diabo tá perdendo e a igreja tá ganhando. Mais perto quero estar. Jesus perdoa. Jesus lava. Abre a boca, canta bonito. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar. Vem, filho, vem pra papai. Melhor no mundo do que estar perto. Mais uma vez, só a igreja canta, vai. Eu quero estar. Vem. Oh, oh, não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Vem, moça. Vem, rapaz. Que está perto de ti. Vem, casal, seus filhos estão orando pela sua salvação. Digita na live que você quer Jesus. Sai aí de trás, desça da arquibancada. Tem uma igreja chorando pela salvação da sua alma. As irmãs clamaram. Os jovens clamaram. Eu estou ouvindo os obreiros clamando aqui atrás. Salva Jesus. Salva Jesus. Mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Tá lindo. Ainda que seja dor que me una a ti. Mais um, mais um. Eu quero estar em tua. Jesus está salvando. O teu poder quero sentir. Eu quero sentir. Não há lugar. A igreja está cantando e Jesus está quebrando cadeias. A igreja está cantando e Jesus está quebrando correntes. Está. É tudo de ti. Agora canta assim, ó. Pelo sangue, somos redimidos. Olha aqui, tá vindo. Olha aqui, tá vindo. Glória a Deus, irmão. Uma vida, glória a Deus. 2 vidas, glória a Deus. 3 vidas, glória a Deus. 4 vidas, glória a Deus. Canta, Cláudia. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu, pendurado lá na cruz do
uma vida para papai. Com o sangue que manou no Calvário. Abre a boca! Mais uma vida para papai. 13 almas na live. Quem pode dar mais aleluia? Redimido sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. A segunda estrofe. Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor. Aleluia. Pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a Que salvação coisa linda. pela grande redenção do Calvário. Abre a boca. Pelo sangue, somos redidos. Foi pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Canta pra terminar, vai. Tema do bom pregador, o Calvário. E aí? O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal no Calvário. Deixa eu ver quem veio. Pelo sangue somos redimidos, sim. Foi pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus. Cláudio, eu vou falar quantas pessoas na live. Aí quando eu acabar de falar, se liga a banda. Quando eu acabar de falar, pelo sangue, tá bom? Amém. Sabe quantas almas Jesus salvou na live até agora? 18. Glória. Pelo sangue, Pelo sangue, somos redimidos, sim. Foi pelo sangue carmesim. Olha só. Parou. Bora contar aqui agora? Bora contar aqui agora? Fala, vamos, bora. Bora. Mais uma. É o quê? Tá voltando, é mais uma. Tá vindo pro inferno, agora não tá mais não. Bora contar? Vem, moça, isso. Conta comigo aí pra eu não confundir. Vai contando. Quem tá voltando pra Jesus, quem tá se entregando pra Jesus aqui agora, levanta a mão assim. Levante a mão. Aí eles vão contar, levanta a mão. Tem gente que é tímido. Vai contando, Bruno. Vai contando. 22 na live. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24. 8, 9, 10. Tá contando aqui, na live é 24. Não me deixa mentir aqui não. 16, 17, 20. O Cláudio contou 21. 22. 22. 22 e 20 e quantos na live? E 24. E 22 aqui. É. E 22 na live. É. Pelo sangue. Pelo sangue. Aleluia. Pelo sangue. Somos redimidos, sim. Foi pelo sangue carmesim. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus no Calvário. É. 29 na Jesus está salvando. Pelo sangue de novo. Pelo sangue. Pelo sangue. Jesus já salvou 29. Jesus. Somos 29 na live. Jesus. 30. 30. 30 pelo sangue.
sangue de Jesus no Calvário. Mas, isso aqui é maravilhoso. Ah, se vocês estivessem aqui na posição que nós estamos para ver gente quebrantada, em lágrimas, diante de Jesus. Quando o Cláudio e a Cláudia começaram a cantar, mais perto quero estar. Se tu visse gente aqui, ó, se perder de chorar, porque a alma tá gritando com saudade de Jesus. Glória. Estende as mãos, igreja. Estende as mãos, obreiro. O Senhor que faz isso, Jesus. Senhor, sua igreja está com as mãos estendidas. O Senhor que faz isso, Senhor. É o Senhor que faz isso. Honra e a glória é tua, Deus. Glória! Já tem gente já profetizando. Isso. Ora mesmo, isso. Ah, que coisa maravilhosa, que presença Honra e a maravilhosa. glória para ti, Jesus. Jesus está curando aqui agora, pastores. Que o teu Espírito É o Espírito Santo que salva as almas, ao mesmo tempo é o Espírito Santo que pode te batizar e agora. No dia de Pentecostes, o mesmo Espírito que batizou foi o Espírito que salvou, que regenerou. Seja cheia, seja cheio, seja restaurada, seja restaurado agora em sua fé. Você não vai desistir, porque Jesus te enche hoje. Ora, igreja, por eles. Salva, Jesus. Toca, Jesus. Transforma, Jesus. Lava o coração o dela. livro da vida, Deus. Lava o coração dele. Transforma as histórias. Lava a mente. Purifica a consciência. Frustra todo o plano do diabo. Realiza seus planos na vida deles. Porque ele vai ser profeta. Ela vai ser profetisa. Eles vão dar muito trabalho para Satanás e vão trabalhar para Jesus. Vão ganhar muitas almas para o reino de Deus. Ainda que eles tenham desistido do chamado, o chamado não desistiu deles. Ah, Jesus, se foi gente que feriu eles, aqui tem gente que vai sarar eles, porque o Senhor está levantando família, aqui o Senhor está levantando amigos de verdade. O Senhor conta com este, o Senhor conta com esta, a partir de hoje, a partir de agora, um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida, um novo tempo, uma nova história, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do Evangelho de Cristo. Nós ministramos vida, poder de Deus, autoridade de Deus sobre sua alma, sobre sua família, em nome de Jesus. Senhor, agora eu oro por esses jovens de mãos estendidas. Jesus. Eu oro por essas irmãs. Eu oro por esses casais. Recebam dons espirituais agora. Receba o dom de discernimento de espíritos. Receba o dom de variedade de línguas. Receba a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Receba em nome de Jesus. O dom de mestre, o dom de pastor. Receba o dom de maravilhas. Receba o dom de evangelista. Receba o dom de apóstolo, vai plantar muita igreja. Receba o dom de evangelista, vai ganhar muitas almas para Jesus. Receba o dom de mestre, você vai ser um mestre da igreja, vai ser um teólogo por excelência. Glória! Receba o dom de pastor, você vai cuidar de gente. Receba em nome de Jesus. Não mais enganada, não mais enganado. Receba o dom de interpretação de línguas. Receba em nome de Jesus. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto, mas a verdade, quanto mais simples, é impactante. E pela simplicidade do Evangelho, eu simplesmente lhe digo: debaixo da unção que está sobre essa casa, nas canções, na pregação e na sua adoração, receba os dons espirituais, em nome de Jesus. Até o fim dessa festa, você vai ser cheia. Amanhã ainda tem muito mais de Deus para sua alma, para sua mente, para o seu coração, para sua família. Quem recebe, dá uma glória a Deus alto. Quem recebe, dá uma glória a Deus alto. Em nome de Jesus.
Anota os nomes dessas pessoas. Anota os nomes dessas pessoas. Tem uma equipe aí que vai guiá-los para anotar os nomes, para cuidar deles. Em nome de Jesus, faz isso. Não perde o nome, não perde o endereço. Cuida deles, cuida deles. Anota. Isso, tá anotando, não senta não. Vocês que acabaram de se entregar para Jesus, não senta. Não deixa eles passarem aí sem dar o nome, tá? Não deixa eles passarem. Não deixa. Tem que dar o nome, a gente tem que cuidar de vocês. Amém? Glória a Deus, que bom, maravilhoso. Ô, meus amados irmãos, amanhã tem mais. Amanhã tem que horas? Que horas amanhã? Cadê o... Que horas amanhã? 9, 10? 9 horas. Amanhã, 9 horas, será uma manhã de muita graça de Deus, muita cura divina, muito batismo com o Espírito Santo e muita salvação de almas. Então, foi quase 50 pessoas? 36 na live, 22 aqui. Então dá quanto? 33 com 22. 57. É? 58. 58 pessoas. Glória a Deus. Então já está mais de quase 70 pessoas aceitou Jesus. Irmãos queridos. Não, irmão, vamos só amanhã, viu? Amanhã tem um programa de rádio, 6 horas, na Rádio 96, o programa Voz da Assembleia de Deus, e às 9 horas estaremos aqui outra vez. Será uma manhã de muita glória de Deus. Diga amém, gente. Ô jovem, amanhã será uma manhã de muita glória de Deus. Ô irmãs, amanhã será uma manhã de muita glória a Deus. E vocês da galeria aí, eu sei se é galeria, como é que chama aquele ali? Aqui bancada, amanhã será uma manhã de muita glória a Deus. Bom, então pastor Amaro, o senhor e Petra Bessa. Aqui tem uma pessoa perdeu o cartão de crédito, é a Jaqueline S. Silva, deve ser Santo Silva. Está aqui, Jaqueline, você perdeu seu cartão e o menino achado está aqui comigo, viu? Glória a Deus. Na live 38, glória a Deus. Meus amados, tem um aviso que o material do pastor Eliseu se encontra do nosso lado direito na saída e o lado esquerdo. Está aqui o lado esquerdo. Tem um lado direito também? Só o lado esquerdo. Por que não botou do lado direito? Glória a Deus. Canção e louvor. É para não misturar, né? Canção e louvor está aqui desse lado. Lado direito. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem está feliz, levanta a sua mão e diz amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós. E todos dizem, outra vez, só mais uma vez, a paz do Senhor. Muito bom. Quem aceitou Jesus como Salvador, procure a Assembleia de Deus mais próxima de sua casa. Tá bom, gente? 2.300 e poucas pessoas que estão na live. Muito obrigado. Deus abençoe você, minha congregação fiel. Aleluia.